Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Muito bem. Vamos para mais um bloco, mais uma aula de direito ambiental, falando sobre política nacional do meio ambiente. Tá? Pois muito bem. Nossa, professor, tema, né? Bastante coisa para a gente falar. Sim, a política nacional do meio ambiente, ela é, sem sombra de dúvida, um tema da mais alta relevância em matéria ambiental. Veja que nós temos que raciocinar o seguinte para poder entender o tema dessa aula. Gente, você há de convir comigo que a nossa legislação ambiental ela é muito vasta, ela é ampla, né? Além de, em muitos casos, muitas vezes, complexa, ela é vasta, ela é ampla. Ela não é uma matéria que está concentrada, percebe? Então nós temos muitas leis. E detalhe, nós não temos apenas leis federais tratando sobre o assunto. Nós temos leis federais, estaduais, municipais. Então a legislação ambiental brasileira, ela se espraia por todos os níveis da federação. Então você imagine a confusão que, na prática, isso pode gerar muitas vezes, né? E vamos entender isso um pouco melhor. Vamos aqui para a tela. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E aí você vai entender o porquê que eu fiz essa introduçãozinha com você. Se a gente der uma olhada, com um pouquinho mais de atenção, dentro do tema competência para a proteção do meio ambiente, o que nós vamos perceber? E aí a gente tem que fazer uma breve viagem para a nossa Constituição Federal. Se você abrir a Constituição Federal, especificamente no seu artigo 23, o que você vai encontrar no artigo 23? Competência. Mas não qualquer tipo de competência. No artigo 23, você vai encontrar a chamada competência comum. Competência comum. E eu sei que o tema competência é um tema que você estuda em direito constitucional. Mas eu preciso fazer essa ponderação com você. No artigo 23, eu tenho as matérias de competência comum. E quando eu falo competência comum, eu me refiro União, Estados, DF e municípios. Então, no artigo 23, eu tenho matérias que todos os entes federados podem tratar. E dentro dessas matérias de competência comum, adivinha qual matéria eu tenho? Proteção do meio ambiente. Proteção do meio ambiente. Especificamente, da onde você extrai isso? Do artigo 23, inciso 3, 6 e 7. Abre a Constituição nesses dispositivos, nesses incisos, no 3, no 6 e no 7 do 23. Você vai ver que, em última análise, todos os entes da federação têm competência comum para proteger o meio ambiente. Volta um pouquinho para mim. Aqui está a razão pela qual a legislação ambiental brasileira é tão vasta. É um emaranhado de normas, porque você tem leis, você tem resoluções, né? Você tem uma série de normas protetivas. É claro que, por um lado, isso é excelente. Claro que, por um lado, isso é excelente. E por que eu digo que existe, claro,
um ponto extremamente positivo da Constituição Federal ter previsto essa competência comum para a proteção ambiental? Muito simples. Porque se todos os entes da federação, União, Estados, DF, municípios, podem proteger o meio ambiente, isso faz com que a proteção ambiental ela seja alargada, ampliada, muito melhor do que deixar a proteção ambiental a cargo de apenas um ente, por exemplo. Então, não há dúvida de que a opção do legislador constituinte em atribuir competência comum aos entes federados para a proteção ambiental foi uma excelente sacada para o meio ambiente. Por outro lado, deixa o aplicador do direito numa situação complexa, né? Até porque, em virtude das peculiaridades de cada localidade, pode ser que eu tenha variações, né? Pois muito bem. Diante desse emaranhado, diante dessa rede de proteção ambiental, eu preciso ter alguma forma de organizar tudo isso, certo? Eu preciso ter alguma forma de organizar tudo isso. Até mesmo para eu poder evitar possíveis conflitos entre os entes federados. União brigando com o Estado, que briga com o município, não, porque a minha legislação é isso, aquilo, não sei o quê. Então, nesse sentido, nasceu o tema da aula de hoje, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Volta para o material, por favor. O parágrafo único do mesmo artigo 23 da Constituição diz que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, Estados, DF e municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, é como se a própria Constituição Federal, aqui nesse parágrafo único do artigo 23, ela, digamos assim, meio que já previu que poderia, né, dar ruim lá na frente. Falou, pô, todos os entes vão tratar sobre proteção ao meio ambiente, é capaz de ter confusão aí. Então ele fala, leis complementares vão fixar normas para cooperação entre os entes federados. Ok? Maravilha. Bom, em obediência ao comando constitucional, nasceu o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Sistema Nacional do Meio Ambiente, o nosso SISNAMA. E muita gente acha, quem não tem muito conhecimento da área ambiental, quem não tem muita familiaridade com o tema, acha que o SISNAMA ele é um ente concreto. Mas, na verdade, não. Não é que existe uma, digamos assim, uma pessoa jurídica chamada SISNAMA. Não. O SISNAMA não é um ente concreto. O SISNAMA é um mecanismo para articular e coordenar os entes da federação durante o exercício dessa competência comum em matéria de proteção ambiental. Então, veja, na verdade, o SISNAMA, ele veio, falando português bem claro, para tentar trazer um pouco de organização, né, para esse emaranhado que é a legislação ambiental brasileira. Então, a ideia é organizar as normas protetivas e, na medida do possível, evitar conflitos entre as pessoas políticas, entre a União, os estados, municípios, enfim. Então, o SISNAMA, ele é, na verdade, não um ente concreto, mas sim um mecanismo de articulação entre os entes da federação.
quando eles estiverem no exercício dessa competência comum. Percebeu? Então é para isso que o CISNAMA serve, para tentar organizar essa grande, digamos, bagunça que é a nossa legislação ambiental. Bom, dentro do estudo do CISNAMA, um ponto que é bastante sensível, pode voltar um pouquinho para mim? Um ponto que é bastante sensível, e aqui me desculpe, mas eu preciso fazer esse alerta para você. Nós temos, em termos de questões de concurso público, uma imensa quantidade de questões cobrando literalidade do texto da lei. Tá? Eu espero que você perceba que não vai adiantar nada você assistir todas as aulas, todas as videoaulas de direito ambiental. Você pode ler todos os livros que você encontrar de direito ambiental. Não vai adiantar se você não fizer a leitura da lei. Pelo menos para provas preambulares de primeira fase, não tem jeito, texto da lei. Estou sendo muito honesto. E isso professor nenhum pode fazer por você. Então, o que eu faço? Eu dou dicas, direcionamento. Quando o assunto é CISNAMA, nós estamos num ponto da matéria essencialmente que os concursos cobram a lei seca. Se você for especificamente no artigo 6º da Lei da Política Nacional, você vai ver que no caput ele se preocupou em conceituar o CISNAMA. Então, no caput do artigo 6º da Lei da Política Nacional, ele explicou o que vem a ser o CISNAMA. E aí, ao longo dos incisos do artigo 6º, ele previu os órgãos que integram o CISNAMA. Então, ele prevê os órgãos com a respectiva definição e a respectiva função. Qual o papel de cada órgão? Qual o papel de cada órgão? Então, este órgão faz isso, esse faz aquilo. E a gigantesca maioria das provas de concurso cobram isso. Literalidade. Então, volta para o slide. Dito isso, o artigo 6º, ele é, sem sombra de dúvida, extremamente importante em termos de CISNAMA. No caput vem o conceito, ao longo dos incisos, a previsão dos órgãos, ou seja, da estrutura do CISNAMA. Como eu não tenho a política de ficar lendo texto de lei em videoaula, o que eu faço? Tento facilitar a tua vida ao máximo possível. Então, nesse mapinha mental, que tem como base... Ah, professor, de onde você tirou isso? Do artigo 6º. Eu tentei trazer para você da forma mais organizada possível os órgãos do CISNAMA. Então, primeiro, a gente tem o órgão superior. Note que vai havendo uma hierarquia, né, entre eles. Então, o órgão superior é o chamado Conselho de Governo. Depois, nós temos o órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA. A gente vai falar um pouquinho dele ainda nessa aula. Depois, nós temos o órgão central, que atualmente é o Ministério do Meio Ambiente. Depois nós vamos ter os órgãos executores, muito famosos, IBAMA e ICMBio. E aí a gente passa para órgãos seccionais e órgãos locais. Perceba você que esses 4 primeiros órgãos aqui, o Conselho de Governo, o CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, eles são órgãos da esfera federal. Quando a gente fala em órgãos seccionais, nós estamos falando de órgãos a nível estadual. E quando falamos de órgãos locais,
nós estamos falando de órgãos a nível municipal. Então, o que a gente conclui disso? A gente conclui que dentro dessa estrutura monumental do CISNAMA, nós temos a presença de órgãos federais, estaduais e municipais, ou seja, de todos os níveis da federação, o que, de certa forma, acaba sendo uma consequência exatamente dessa competência comum que a gente acabou de estudar. Então, existe até uma lógica, porque se todos os entes da federação podem tratar sobre proteção ao meio ambiente, existe uma lógica no sentido de permitir que órgãos de todos os níveis da federação integrem a estrutura do CISNAMA. Pois bem, como nós acabamos de ver aqui no nosso mapinha mental, os órgãos federais, Conselho de Governo, o CONAMA, que também é bem famoso, né? Aí o que acontece? Se você pegar o texto da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, inclusive eu faço essa ressalva no nosso material, está lá escrito Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Só que a nossa lei, a Lei da Política Nacional, ela está um pouco desatualizada nesse ponto. Por quê? Porque atualmente essa Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República foi, atenção, substituída pelo atual Ministério do Meio Ambiente. Então, por isso que se você voltar aqui no mapinha mental, eu já coloquei como órgão central o Ministério do Meio Ambiente, porque eu já montei o mapa mental com a devida atualização. Claro, né, pessoal? Veja, a lei, a 6.938, é uma lei de 81. É claro que não dá para ela chegar nos dias de hoje invicta, sem nenhum tipo de alteração. Então, especificamente aqui no órgão central, hoje ele é o Ministério do Meio Ambiente. Ok? Pois muito bem. Também temos, dentro dos órgãos federais, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Pois muito bem, importante você conhecer. No nosso material, esses órgãos estão detalhadinhos para você. Nos órgãos seccionais, que são os órgãos de nível estadual, nós podemos ter, por exemplo, as secretarias de Estado de Meio Ambiente, né? Aí existe uma certa variação, porque, como nós estamos falando de nível estadual, é possível que de Estado para Estado exista, né, algum tipo de variação a depender da legislação. E os órgãos locais, que são os órgãos de nível municipal, como, por exemplo, secretarias municipais de meio ambiente. Mesmo comentário que eu acabei de fazer com você. Como estamos falando de nível municipal, é possível que de município para município haja algum tipo de variação. Pois bem, dentro dessa estrutura aí do CISNAMA, um dos órgãos com grande incidência em provas e concursos é exatamente o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? O famoso CONAMA. Então, muita atenção com as disposições a respeito do CONAMA, tá? Ele está lá conceituado no artigo 6º, inciso 2 da Lei da Política Nacional. Suas funções vêm descritas pelo artigo 8º da mesma lei, e aí entra aquilo que eu falei para você, né? Pode voltar um pouquinho para mim. Entra aquilo que eu falei para você, é necessário um trabalho de leitura desses dispositivos. Eu sei que é chato, é cansativo, é maçante, eu compreendo. Mas, infelizmente, é o sistema de concurso público que nós temos hoje, pelo menos para primeiras fases. Tem que ler. E direito ambiental é muito texto de lei. Não dá para, em sala de aula, a gente fazer essa leitura por você.
tá? Então, muita atenção. Você vai estudar CONAMA, 2 dispositivos essenciais, como eu acabei de mostrar. O artigo 6º, inciso 2, da Lei da Política Nacional, e o artigo 8º também da mesma lei. Então, por exemplo, o artigo 8º, como eu acabei de falar, que cuida das funções do CONAMA, questão básica de concurso, né? Ele coloca lá, são funções do CONAMA, e aí coloca as alternativas lá, copiando o texto da lei, só mexe em alguma coisa lá para eventualmente você errar a alternativa. Então, questões assim, não há muito o que se fazer. O meu papel é que pelo menos você entenda a essência do tema, tá? Pode voltar para o slide, por favor. Muito bem. O artigo 6º, inciso 2, que você vai me prometer que vai fazer a leitura, diz que o CONAMA ele é um órgão consultivo e deliberativo. Então, 2 características muito importantes. O CONAMA ele é órgão consultivo e deliberativo. Pois muito bem. O CONAMA, ele assessora, estuda e propõe ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais. Tá? E isso você vai encontrar no artigo 6º que eu estou falando para você. Eu só tentei dar uma destrinchada para você visualizar um pouco melhor isso aqui e não errar na prova. Então, CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo. Ele assessora o Conselho de Governo, tá? Ele estuda, ele propõe diretrizes de políticas governamentais ao Conselho de Governo, né? Claro, políticas essas que versam sobre meio ambiente e recursos naturais, por óbvio, tá? E também o CONAMA, ele delibera, né? Porque, como eu falei, ele é um órgão consultivo e deliberativo. Então, ele também delibera, claro, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Veja, volte para mim, por favor. Olha só, o CONAMA, no âmbito das suas competências, ele traz normas de proteção ambiental. Veja, nós falamos, um dos primeiros pontos dentro do estudo do direito ambiental, nosso ponto de partida, né? O que é o direito ambiental, do que trata o direito ambiental. Um dos pontos que nós mencionamos é que o direito ambiental ele se preocupa em criar padrões de conduta, padrões de comportamento que o ser humano tem que seguir. Para quê? Para preservar o meio ambiente. Então, eu tenho que respeitar, por exemplo, um determinado padrão de barulho, porque nós temos poluição sonora também, né? Poluição não é só jogar lixo no mar. A gente tem poluição sonora. Então eu tenho padrões. Eu tenho que respeitar essas normas. Muitas delas deliberadas pelo CONAMA. E veja como o papel dele está em sintonia com tudo que nós já falamos, inclusive com a análise constitucional. Porque o que ele visa quando ele delibera sobre normas e padrões, né? Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essencial à sadia qualidade de vida, como a própria Constituição Federal estabelece. Ok? Pode voltar para o material, por favor? Então, dentro da sua competência deliberativa, ele vai ter normas, padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, quando o CONAMA está desempenhando as suas competências, é claro que ele pratica
atos, né? Evidente. Então, o CONAMA, para poder desempenhar as suas competências, ele vai praticar alguns tipos de atos. Primeiro tipo, que é interessante você conhecer, são as moções. Muito simples, pessoal. O que são as moções do CONAMA? São manifestações. Manifestações do CONAMA. O CONAMA se manifesta a respeito de um determinado tema. Evidente, né? Sobre matéria ambiental, claro. Então, moções nada mais são do que manifestações do CONAMA sobre matérias ambientais. Pois bem, além das moções, o CONAMA ele também pode realizar proposições. Proposições. O próprio nome sugere, né? Proposições são propostas feitas pelo CONAMA, claro, né? Por óbvio novamente, sobre matéria ambiental, que são enviadas ao Conselho de Governo ou às comissões, né, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, são proposições, são propostas, são sugestões que o CONAMA faz sobre matéria ambiental. E aí ele pode enviar ou para o Conselho de Governo ou, eventualmente, para alguma comissão, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Beleza? Ademais, nós também temos recomendações. Né? Recomendações. Aí o CONAMA ele vai recomendar, fala, olha, como se fossem, digamos assim, sugestões. Eu recomendo, eu sugiro tal coisa. E geralmente essas recomendações elas dizem respeito sobre a implementação de políticas públicas sobre o meio ambiente. Tá? Agora, muito cuidado com as resoluções. Aqui sim a gente tem um ato do CONAMA de grande importância. Nas resoluções, ou por meio das resoluções, ele vai traçar diretrizes, normas técnicas, ou seja, padrões e critérios relacionados à proteção do meio ambiente e, claro, uso sustentável dos recursos ambientais. Então, aqui sim, nós temos várias resoluções do CONAMA. Várias. O CONAMA ele expede resoluções de extrema importância. E essas resoluções, em última análise, é que trazem as normas técnicas, as diretrizes, que visam a proteção do meio ambiente, mas sem perder de vista o uso sustentável dos recursos ambientais, como apregoa o princípio da sustentabilidade. Certo? Lembrando que posso utilizar os recursos ambientais, mas tenho que lembrar que eles acabam, que eles são finitos. Bom, sobre as resoluções, é importante você saber o seguinte. Como o CONAMA tem essa natureza deliberativa, as resoluções são os atos através dos quais ele edita as normas de proteção ambiental. Maravilha. Acho que isso ficou claro. Então, CONAMA, através das suas resoluções, edita as normas destinadas à proteção ambiental. Aliás, ao longo do curso, a gente vai falar sobre várias resoluções dele. Essas resoluções, elas têm natureza infralegal. O que significa isso? Se eu digo que a resolução tem natureza infralegal, eu estou dizendo que ela encontra-se numa posição hierárquica, por assim dizer, abaixo da lei. Então, as resoluções do CONAMA são atos infralegais, porque estão hierarquicamente localizadas abaixo da lei, ou, como diz a doutrina, no mesmo patamar que os atos normativos regulamentares que são expedidos pela administração pública. Tá, professor, beleza, mas por que você está me dando essa informação? Por que essa informação é relevante para mim? Ela é relevante pelo seguinte, tendo em vista isso, o Supremo Tribunal Federal
já teve a oportunidade de se manifestar no seguinte sentido: as resoluções do CONAMA não podem ser objeto de ADI. Então veja, eu não posso entrar com uma ADI, com uma ação direta de inconstitucionalidade, contra uma resolução do CONAMA. Não posso. Volta para mim um pouquinho. Então, professor, resoluções do CONAMA não são passíveis de ADI? Eu não posso entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma resolução do CONAMA? Não. Na verdade, eu vou um pouco mais além, né? Eu não posso entrar, ou melhor dizendo, as resoluções do CONAMA não podem ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. ADI, ADC. Né? Então, se eu entrar com uma ADI contra uma resolução do CONAMA, o Supremo falou não pode. Mas a resolução do CONAMA é inconstitucional. Bom, outros mecanismos podem até existir, mas ADI, não. Sabe por quê? Porque o Supremo disse, volta para o slide, por favor. As resoluções do CONAMA, elas não têm autonomia. Como assim, professor, não tem autonomia? Significa, não existe relação direta entre a resolução e a Constituição. Ou seja, as resoluções têm natureza secundária. Isso quem falou foi o próprio Supremo, né? Aqui o julgado. O próprio Supremo já teve oportunidade de se manifestar nesse sentido. Então não existe, quando o Supremo diz assim, que as resoluções do CONAMA não possuem autonomia, ele está querendo dizer, não existe relação direta entre a resolução e a Constituição. De uma forma muito simples, se a gente imaginar que aqui está a Constituição, aqui está a resolução do CONAMA, como nós acabamos de ver, que eu acabei de dar essa informação aqui para você, ó, natureza infralegal da resolução, significa que aqui eu tenho a lei. Como a resolução está abaixo da lei, não existe relação direta dela com a Constituição. Por causa dessa natureza secundária, infralegal. Então, por conta disso, que as resoluções do CONAMA não podem ser objeto de ADI. Certo? Tranquilo? Pois bem, com isso, pessoal, a gente termina a nossa aula de direito ambiental. Procurei trazer aí para vocês alguns pontos relevantes desse tópico, né? Mas, novamente, pedindo para você tomar cuidado e fazer aí um esforço com a leitura do texto da lei, porque, sem sombra de dúvida, esse é o grande segredo, que não é segredo, né? Mas é o grande ponto para o teu sucesso, tá bom? Pessoal, agradeço pela atenção, agradeço pela audiência, me coloco novamente à disposição para dúvidas, críticas, sugestões, elogios, o que for, e desejo bons estudos e até a próxima aula.